pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Criptocria. Hoje nós vamos trazer um panorama geral de tudo que está rolando no mercado, entender o momento do ciclo e entender se realmente é o fim do Ethereum ou não. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar a notificaçãozinha para ser avisado toda vez que nós fizermos um vídeo novo. Agora vamos parar de ladainha, vamos trocar uma ideia. Eu quero fazer um processo aqui um pouco invertido hoje com vocês, tá? Então aqui vocês sabem que essa daqui é a carteira que eu tenho com a comunidade. Todo sábado eu faço uma aula com a comunidade sobre o momento do ciclo e mudanças no portfólio. Essa parte da mudança de portfólio, obviamente, eu não mostro aqui para vocês. Eu mostro algumas partes do que eu levo para a comunidade, tá bom? Eu sempre começo com o cenário macroeconômico, mas vamos deixar esse cenário macroeconômico por último, porque eu acredito que pode ter um catalisadorzinho aqui, tá? Vamos começar analisando alguns dados on-chain. Por exemplo, o Bitcoin Balance. Aqui ele mostra para a gente a quantidade de bitcoins entrando ou saindo das corretoras. E a gente pode perceber que essa quantidade não para de bater mínimas históricas aqui desde 2021. A gente está na mínima histórica de quantidade de bitcoins nas corretoras. Pô, mas o que isso significa? Significa que o preço do Bitcoin está explodindo, a gente está tendo uma demanda gigante por institucional e a gente está vendo cada vez mais bitcoins saindo das corretoras. Ou seja, as pessoas não estão propensas a venderem seus bitcoins. Porque quando as pessoas querem vender seus bitcoins, elas enviam ele para a corretora, a grosso modo falando, tá bom, pessoal? Então, quando a gente vê essa saída de bitcoins das corretoras, uma pequena entrada, uma entrada menor do que o natural, significa que as pessoas estão menos propensas a venderem seus bitcoins, tá? E só na semana passada, mais de 30 mil bitcoins foram sacados das corretoras. Então, foram 2 semanas seguidas com 30 mil bitcoins sendo sacados das corretoras, tá bom? Quando a gente olha para o Ethereum, a gente vê um movimento um pouco diferente. Isso daí pode estar até ajudando a segurar um pouco da performance do Ethereum. A gente está vendo ainda um influxo de Ethereum para as corretoras, tá? Então a gente não está nas mínimas históricas, tá? Mas também não está muito longe da mínima histórica, tá? Na semana retrasada nós tivemos um influxo de 250 mil Ethereum, que é bastante, e na semana passada 80 mil Ethereum. Será que isso daí está puxando essa pressão aí de subida do Ethereum, porque a gente está tendo uma pressão de venda? Calma, vamos avaliar aqui outros fatores. Quando a gente olha o volume de stablecoins, a gente quer ver cada vez mais um volume maior de stablecoins entrando na corretora. Isso aí significa que dólares estão entrando, prestes a serem trocados por outros ativos. E quando a gente vai aqui, dá esse zoom, a gente vê, na verdade, essa semana a gente já chegou a ultrapassar 30 bilhões de fucking dólares entrando em corretores. Isso aqui é muito dinheiro, isso aqui tende a manter a impulsão de alta do mercado, porque a gente está toda vez vendo cada vez mais dinheiro novo entrando no mercado, prestes a serem trocados por alguns outros ativos, tá bom, pessoal? Por ativo como Bitcoin, Ethereum, Solana e por aí vai. Quando a gente olha o fluxo por meio dos ETFs, então vamos lá, só recapitulando, a gente viu aqui que a gente está tendo uma saída massiva de bitcoins das corretoras, e agora a gente vai ver que a gente está tendo uma demanda gigante, então cada vez menos oferta para cada vez mais demanda. Choque de oferta e demanda, você já sabe o que acontece, tá? Então, ao longo da semana passada, mais de 19 mil bitcoins foram comprados por meio dos ETFs, mesmo tendo 2 diazinhos aqui, ó, com outflow, com saída na quinta e na sexta, a gente teve um volume muito grande de compra nos 3 primeiros dias, né, de negociação desses ETFs. O que mais me chamou a atenção foi o volume tradado na semana passada por meio desses ETFs. Eu falei já para vocês, vocês já estão cansados de ouvir isso aqui, que como as corretoras ganham dinheiro, na verdade as gestoras ganham dinheiro, são com volumes de negociação. Então a gente bateu o all-time high, tá? O maior valor tradado dentro dessas plataformas em uma única semana foi de 25,9, quase 26 bilhões de dólares em 5 dias. Foi maior do que na primeira semana que a gente tinha toda aquela demanda reprimida. Então a gente está vendo literalmente um FOMO institucional por Bitcoin, tá bom? E quando a gente olha aqui para o nosso Ethereum, que está difícil de andar, a gente vê que o Ethereum teve também o seu segundo melhor dia de volume negociado por meio dos ETFs e sua melhor semana de influxo por meio dos seus ETFs. Então foram 575 milhões de dólares de ETFs comprados na semana passada, o que já pagou toda aquela história de venda da Grayscale, tá? Em uma única semana, na verdade foram 3 semanas consecutivas de influxo positivo, mas a gente teve uma única semana realmente com um valor relativamente alto que foi capaz de apagar todo aquele outflow que a gente teve por parte da Grayscale. E tivemos aqui um volume realmente muito grande, só perdendo para primeira semana, se eu não me engano, 2,66 bilhões de dólares de volume negociável. Setores que mais performaram nos últimos 7 dias, eu acho que não é dúvida para ninguém que as meme coins estão vivendo um ciclo muito potencializado, principalmente pelo ecossistema da Solana, tá bom? E no ecossistema da Base também está hypando o mundo. Não por acaso são os dois ecossistemas que mais estão tendo influxo de capital. Então, setores que mais performaram, a gente teve aqui, ó,
o Ethereum 2,6, o Bitcoin 15, mas o que mais performou mesmo foi aqui, ó, Memecoin com 57,5%. Então, voou a Memecoin, inclusive a Memecoinzinha aqui, ó, que a gente estava fazendo um DCAzinho ali na faixa de 0,39, 0,40, chegou a bater hoje 0,8, então 100% e mais ou menos ali um mês. Do Wave foi listada também na Coinbase e saltou aí quase 100% na semana. A gente viu um pump também em... Esqueci o nome da moedinha do sapo. PEP, esse é o nome. Tivemos um pump também em PEP e, claro, aqueles outros pump dumps que a gente tem, não pode nem chamar aquilo de meme coins, tá? A maioria do que acontece ali na degenerância ali de DexScreen são basicamente pump dump. Quando a gente fala de meme coins, a gente está falando de Dogwifhat, de Doge, de PEP. Doge também teve uma alta muito expressiva lá, muito por conta daquela situação do Elon Musk, tá? Agora aqui, momento de ciclo, tá? Eu quero avaliar aqui. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, que vale muito a pena entender o momento do ciclo e como o ciclo funciona. Eu não vou ler essa thread aqui agora porque é realmente muito grande. Quando a gente olha para o M2, que é aquele gráfico que todo mundo fala que tem que olhar, a gente vê que sim, a gente está numa crescente, mas no último mês o M2 saiu aqui de cerca de 6% do retorno anual para mais ou menos 3,48%. Então caiu bastante. A gente ainda não está vivenciando aquele processo de realmente dinheiro jorrar na economia. A gente vai falar um pouco sobre esse catalisador daqui a pouco, tá? Quando a gente olha a quantidade de bitcoins que os investidores de longo prazo possuem, a gente vê que sim, os investidores de longo prazo estão realizando desde que a gente passou daquele all-time high de 73 mil dólares. Mas o que é interessante aqui? Que eles não quer dizer que eles estão realizando que acabou o ciclo, mas eles realizam todo o movimento de alta, tá? Então, quando a gente pega para analisar aqui, quando eles começam a realizar até o fundo aqui, que na verdade é o pico do mercado, isso aí dá algo em torno de 13 meses. Nos últimos ciclos, deram algo em torno de 13 meses. Quer dizer que assim, quer dizer que vai ser assim novamente? É óbvio que não, tá bom, pessoal? Mas a gente tem que se basear no passado para a gente tentar entender a lógica do futuro. E quando a gente vê aqui o gráfico de short term holder, é inversamente proporcional, né? São aqueles caras que compram todo o movimento de alta. E quando a gente para analisar do começo do movimento de alta ao topo do mercado, dão 13 meses. Do começo do movimento de alta ao topo do mercado, dão 13 meses. Do começo do movimento de alta ao topo do mercado, isso aqui daria em novembro, tá? Quer dizer que vai acontecer assim? Eu já acabei de falar, óbvio que não. A gente tem que analisar diversos indicadores on-chain para a gente saber se o ciclo está chegando ao seu fim, não. E nenhum indicador on-chain que eu analiso está mostrando que a gente está chegando ao fim, tá? A gente olha, por exemplo, no MVRV, que ele faz a divisão, né, do valor de mercado pelo valor realizado, a gente vê que ele ainda está próximo ao pico que a gente teve aqui no último trimestre do ano passado e começo do trimestre desse ano, que se encerrou em março, em 2,98, é o que está agora exatamente, chegou aqui 3 e pouquinho. A gente vê que isso aqui é muito longe das máximas históricas que, historicamente, mostram que um ponto excelente de realização com o MVRV está marcando acima de 7, o que significa que os investidores estão com lucro já muito grande, muito esticado, que provavelmente eles vão começar a realizar lucros. Então, é um momento excelente para sair do mercado. Tu vai esperar chegar no 7 para realizar? Óbvio que não, até porque a gente está vendo que em todo o ciclo isso aí está diminuindo, mas pelo menos aqui na região de 5 pode ser que seja um bom ponto de realização, tá bom, pessoal? Então o MVRV é um excelente indicador para mostrar para a gente o momento de mercado e ele mostra que o mercado talvez não esteja nem no potencial dele da metade da alta do Bitcoin, tá? Porque ele teve essa vela aqui muito grande, igual teve aqui no primeiro ciclo, e agora ele está dando uma concentrada nessa faixa de preço aí. O Bitcoin está oscilando entre 88 e 93 mil dólares. Quando a gente olha o movimento dos institucionais, é bizarro a gente acompanhar como a gente está tendo realmente um medo de ficar de fora por parte dos institucionais após a vitória de Donald Trump. Quando a gente olha o movimento por meio das bolsas tradicionais aqui, a gente vê que a gente teve um volume muito maior de compra por meio da Limex, que é uma bolsa historicamente de institucionais. Quando a gente olha a Binance aqui, ó, que é uma bolsa do varejão ali, a gente vê que o movimento ainda está muito pequeno. Apesar do varejo estar voltando para o mercado, a gente vê que esse movimento de alta basicamente está sendo dado por conta dos institucionais que estão realmente comprando bastante. Isso aqui me chamou muita atenção, tá? Então isso aqui é um dos grandes fundos que gerencia mais de 700 bilhões de dólares. E ele botou uma frase, eu realmente não sei se essa frase foi transcrita fidedignamente ou se alguém manipulou alguma coisa, mas a frase dizia o seguinte: comprem o máximo de Bitcoin o mais rápido possível, não lute contra isso, porque está todo mundo percebendo a aproximação do Donald Trump e todo o eleitorado dele e todos os políticos eleitos também e todo mundo que ele está botando, toda a bancada dele está sendo muito pró-cripto. Então a regulamentação deve ser muito amigável, por isso que as grandes gestoras, os grandes institucionais estão entendendo que ano que vem possivelmente será um ano muito pró-cripto nos Estados Unidos, estão vendo essa questão regulatória como uma atração para poder embarcar nesse movimento de alta do mercado cripto, né? Então, Gary Gensler praticamente já anunciou a sua saída, tá? Antes mesmo que Donald Trump
demita ele, e a bancada que está concorrendo para ser o presidente da SEC são todos pró-cripto. Isso daqui é muito bullish para o mercado. Inclusive, JP Morgan, um dos bancões aí gigante do mundo, diz que Trump pode desregulamentar o Bitcoin e criptomoedas, o que obviamente é benéfico para bancos como nós. Então, os caras vão sentarem o dedo no botão de compra de Bitcoins. Os grandes family offices estão aqui também, ó. Todo mundo está querendo comprar Bitcoin. E o varejão, voltou, não voltou? Cara, o varejo está voltando. Esse indicador aqui, ele mede a visualização dos principais canais de YouTube do mundo, tá? Ele teve um pico aqui um pouquinho maior, então ele já está mais ou menos na metade do que a gente alcançou de 2021. Então a gente está vendo sim que o varejo está voltando. Quando a gente olha aqui o app da Coinbase, o ranking que ele está entre os mais baixados, a gente percebe que entre todos os apps ele está em segundo. Na verdade, todos os apps ele está entre 36º e entre os apps de finanças ele está em segundo. Em 2021 ele chegou a ficar em primeiro entre todos os apps, então é um indicador do varejo, ele chegou a ultrapassar o TikTok. Quando a gente vê na pesquisa aqui, ó, no Google por Bitcoin, a gente vê que também ela está aumentando. Lembrando que esses dados aqui são de sábado, que é o dia que eu faço a call com os membros da comunidade, e provavelmente já aumentaram alguns dados desses daqui, tá bom, pessoal? Então, quando a gente olha para opções, a gente vê que a gente tem cerca de 8,2 bilhões de dólares de volume diário sendo negociado, sendo 5 bilhões deles compras de call, ou seja, opções de compra, tá? Isso aí significa que os traders estão apostando na alta do mercado. E quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que o vencimento dessas puts, dessas calls, na verdade, são para o dia 27 de dezembro, e o mercado está basicamente apostando numa alta aqui, ó, entre 90 e 100, 110 mil dólares, que o Bitcoin vai encerrar o ano aqui na faixa dos 100 mil dólares, tá? É muito interessante acompanhar isso, porque realmente aqui os investidores alocam o seu dinheiro no intuito de ganhar mais dinheiro. Obviamente, ninguém aposta para perder. Quando a gente olha aqui o movimento da alt-season, altcoin season, o que que é isso? É o momento onde as altcoins, ou a maioria delas, começa a performar mais do que o Bitcoin. Quer dizer que o Bitcoin vai cair? Não. Quer dizer que o Bitcoin ele dá uma estagnada, ele começa a subir mais devagar, porque ele já é grande demais, e algumas altcoins começam a performar realmente muito mais do que o Bitcoin. Mas para isso a gente precisa ver a dominância do Bitcoin cair, assim como aconteceu em outros ciclos. Então, quando a gente vê a dominância cair, esse momento aqui, ó, é o momento que a gente está vendo de um bull market, da alt-season, até que ela chegou a um topo aqui, onde a dominância do Bitcoin ela começa a subir novamente e aí entra no bear market, uma fase de recuperação, até que a gente veja a dominância cair novamente para a gente entrar em um ciclo de bull market, que foi aqui, ó, 2021, outubro, novembro de 2021, a gente chegou num topo onde a dominância do Bitcoin estava extremamente baixa e o Bitcoin estava batendo 69 mil dólares. Foi o topo do bull market do último ciclo. Depois ela deu uma lateralizada, começou a subir novamente, para daqui a pouco começar a perder força e a gente vê as altcoins começando a performar. Quando a gente olha o Total 3, que é um gráfico aqui tirando Bitcoin e Ethereum, a gente vê que o movimento é exatamente oposto, né? Então aqui, ó, essa corrida de 2021, a dominância crescendo, é quando estava diminuindo a dominância do Bitcoin. A gente caminhou aqui para uma all-time high, né? Bitcoin 69 mil dólares e algumas altcoins performando realmente muito bem. E esse momento aqui, ó, onde a dominância do Bitcoin ela começou a lateralizar e subir, é esse momento onde a dominância do resto do mercado ela está sofrendo, tá? Ela está lutando aqui, ó, para tentar estourar a tampa e as altcoins começarem realmente performar. Quando a gente olha o gráfico das altcoins aqui, ó, a gente vê que a gente teve uma altcoin season aqui, um experimente, né, uma amostra grátis dela aqui no último trimestre, barra começo do trimestre desse ano, se encerrando em março, e agora a gente está muito aqui embaixo ainda, tá? Então a gente ainda tem muito para ver das altcoins performarem, que é realmente aquele momento que você consegue fazer aquele dinheiro que é de uma forma realmente avassaladora, mas você precisa dançar a música, mas dançar perto da porta. Porque quando a gente começa a ver tudo performar realmente loucamente, significa que a gente está próximo de ver o final do ciclo. E aí você precisa saber como sair do ciclo, tá bom, pessoal? Agora vamos ali só para aquele dado macroeconômico para eu trazer para vocês quando eu acredito que a gente pode sim ter uma alt-season, tá? Então deixa eu só subir aqui que é bastante coisa, só um segundinho. Eu mostrei para vocês só uma parte, né? Quando a gente vem aqui para o cenário macroeconômico, a gente vê que a gente teve pedidos iniciais por desemprego, isso aqui sai toda semana e está vindo sempre melhor do que esperado. Então significa que menos pessoas estão ficando desempregadas. Quando a gente vê a inflação do ponto de vista do produtor, ela deu uma aumentada, tá? E por que isso daqui preocupa um pouquinho? Quando a gente olha esse movimento de aumento, corte ou manutenção da taxa de juros, tudo é no intuito de equilibrar duas coisas. Primeiro, mercado de trabalho, não deixar o mercado de trabalho quebrar, para isso tem que baixar a taxa de juros, enriquecer a economia. E não deixar a inflação voltar, para isso você tem que aumentar a taxa de juros. Então é sempre uma corda bamba de não abaixar demais, nem aumentar demais, para poder controlar
a inflação e salvar o mercado de trabalho. Então, a gente está começando a ver, talvez, uma perspectiva de uma inflação crescente. Com isso, a gente começa a ver a precificação dos cortes na taxa de juros por parte dos Estados Unidos diminuindo. Quando a gente olhava esse gráfico aqui, ó, a gente via um corte assim, ó, pegando aqui na diagonal, tudão, até outubro. Agora a gente está vendo um corte que nem está tão precificado assim, se você for olhar agora. Já até diminuiu, não está mais 58%, está quase pau a pau ali, quase 50%, tá bom? E aí tem uma previsão de cortar agora em dezembro e depois só cortar em maio. E depois a gente ficar com a taxa de juros equilibrada até outubro aqui, novamente, para a gente ter outro corte. Então, a gente não vai ter mais aquele processo de corte da taxa de juros sequencialmente igual a gente estava tendo, tá bom, pessoal? Esse é um ponto de alerta para a gente entender até quando vai o ciclo. Pô, Cria, mas tu está dizendo aqui talvez não corte os juros mês que vem, como é que vai vir a out-season, como é que o mercado vai explodir se não vai cortar os juros? Calma. O mercado pode aquecer, a economia pode aquecer, mesmo sem um corte na taxa de juros, e foi o que eu trouxe aqui. Deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu trouxe que aqui, ó, em 2001, 8 e 20, os cortes foram feitos sequencialmente, porque a gente estava entrando em uma recessão, eles tiveram que baixar juros de uma hora para outra. Com o PPI acima do esperado, o mercado começa a interpretar talvez um não corte na taxa de juros, pelo menos não daquela forma linear como a gente estava esperando. Mas existe uma coisa aqui que pode sim reaquecer a economia sem cortar juros, tá bom, pessoal? O Fed pode optar por parar o aperto quantitativo. Isso daqui é o importante. Se a gente olhar o balanço do Fed, a gente vai ver, eu trouxe isso aqui para vocês semana passada, que ele ainda está em declínio. A gente não está vendo essa injeção de liquidez por parte do Banco Central americano. Mas na próxima reunião do Fed, que vai ser dia 18 de dezembro, ele falar, olha só, não vamos cortar os juros, mas vamos parar com o aperto quantitativo. Isso daqui vai ser interpretado como uma notícia muito boa para o mercado, porque a gente vai começar a ver essa injeção de dinheiro na economia por parte do Banco Central americano, que é o que a gente precisa para poder explodir a tampa do balão e, na minha opinião, começar sim uma out-season ali a partir do dia 18 de dezembro. Claro que se a gente tiver o corte na taxa de juros e o fim do aperto quantitativo, é melhor ainda, mas o mercado vai estar de olho nisso daqui, aperto quantitativo. Então fiquem de olho, se o Fed falar que vai parar o aperto quantitativo, isso daqui tende a ser muito bullish, principalmente para as altcoins começarem a performar. Agora eu vou trazer uma breve conclusão para vocês, é claro que aqui eu não posso mostrar para vocês só para a comunidade, quem quiser entrar na comunidade, a gente fez um desconto de Black Friday, né? A gente botou R$200 de desconto e só tem uma única vaga agora disponível. Eu divulguei no Instagram, a gente liberou 15 vagas, 14 foram preenchidas. Eu vou deixar o link aqui com desconto de R$200. Se você quiser, então, né, participar da comunidade, tem uma única vaga. Lá você vai ter acesso a mais de 200 aulas, dividido em 13 módulos, do básico ao avançado, acesso a esse Notion aqui, onde tem todos os meus estudos, tem a nossa carteira que a gente gerencia com a comunidade, quando eu compro, quando eu vendo, os percentuais, porque eu comprei, porque eu vendi, diversos outros estudos, um módulo de airdrop aqui com mais de 100 airdrops, aulas ao vivo, toda quinta-feira sobre airdrops, com PDF, fazendo tudo ao vivo junto com você, e aulas ao vivo todo sábado sobre ciclo de mercado e sobre carteira e grupo de WhatsApp, grupo Telegram, tem um monte de coisa, galera. Agora, só uma breve conclusão aqui para vocês, tá bom? O apetite por parte das instituições continua grande. É esperado uma regulamentação muito mais pró-cripto ano que vem, com a saída de Gary Gensler e toda a bancada pró-cripto eleita. Com isso, os big players já estão se antecipando. Há sinais que o varejo está começando a entrar no mercado, atraídos pelo rally atual. O índice de medo e ganância está marcando ganância extrema. Tenha medo quando todos são gananciosos. O cenário macro tem mudado bastante e o mercado começa a precificar um ano mais inflacionário com a vitória de Trump. Com isso, a política de cortes sequenciais na taxa de juros tem mudado. O que pode encurtar o ciclo, devemos acompanhar semanalmente esses tópicos, porque eles mudam toda semana, tá, pessoal? Por hora, acredito que seria saudável uma correção ou uma consolidação na faixa de preço atual para que tenhamos um novo rally. Desde a criação do portfólio, em julho de 2023, temos uma performance de 48 vezes frente ao Bitcoin, que performou 201% nesse mesmo período. Tá bom, pessoal? Então, considere estar entrando na comunidade. Nós só vamos abrir vaga agora em fevereiro e provavelmente que o mercado não esteja dando todas essas oportunidades como tem dado agora nesse momento, tá bom? E também não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo de quinta.